O filme começa com um pistoleiro, presidente do motoclube Victors, deitado na areia do deserto com uma flecha na barriga. Ele está dizendo que aquele é um puta de um lugar para morrer e esse é um puta jeito de morrer. Em sua mão uma chave com o número 666 gravado do lado e com a palavra Bix gravada do outro. Junto com ele uma mulher toda vestida de branco oferece para ele um gole de uísque antes dele morrer. Mas ele se nega e diz que o destino dele é morrer ali. Então ela senta perto da cara dele para tirar a flecha da sua barriga. Mas antes que ela faça isso, a história volta para 32 anos atrás. Você quer saber o que acontece depois disso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motoclube e eu trago para vocês hoje a história contada no filme Hell Ride, que basicamente conta a história de um membro de um motoclube que junta com o seu pessoal para confrontar um motoclube rival que é responsável pela morte da mulher que ele ama. Mas antes de entrar nessa história, eu já peço que você azule esse joinha aqui embaixo pra gente e se inscreva em nosso canal, porque toda semana tem um vídeo novo a respeito da cultura do motoclube. E se você faz parte de algum motoclube ou pelo menos simpatiza com esse estilo de vida, não se esqueça de ativar as notificações, que é para poder ficar sempre por dentro das novidades do canal. Voltando para a história então, 32 anos antes daquela cena do pistoleiro no deserto. O filme mostra o presidente dos Victors daquela época deixando uma mulher em casa e o filho dela ali brincando no quintal. Não muito depois chegam dois integrantes do motoclube rival, 666ers, e eles arrombam a porta da casa e começam a espancar a mulher. O garoto vai até a porta da casa para ver o que está acontecendo e ele vê a mulher sendo morta, tendo sua garganta cortada. Como se isso não bastasse, eles ainda têm um fogo na mulher enquanto ela ainda está viva e a casa também pega fogo. Voltando para a época atual, nós vemos o mesmo acontecer com um membro dos Victors chamado St. Louis. Lá no enterro do St. Louis, um integrante dos Victors chamado Gent está falando para o pistoleiro sobre a qualidade da cocaína que ele tem a intenção de vender por meio do motoclube. Uma curiosidade sobre o Gent é que ele é interpretado pelo Michael Madsen, que já apareceu aqui no canal em outro filme a respeito de um motoclube chamado A Sombra de um Disfarce. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o link do vídeo para você aqui na descrição. Outra curiosidade é que seu apelido Gent vem do inglês gentleman, que significa cavalheiro. E ele é chamado assim pelo fato de estar sempre muito bem vestido. Inclusive, ele não usa o brasão do seu clube no colete, ele usa no paletó. Depois desse diálogo, nós somos apresentados ao Comanche, também conhecido como Bix. Olha aí a dica, hein? O filme mostra que quem deu ao Bix o apelido de Comanche foi o pistoleiro em pessoa. O pistoleiro decide ir atrás das pessoas que mataram o St. Louis e quando ele, o Gent e o Comanche chegam numa casa onde tem uns 4 caras lá moscando, Gent arromba a porta e mata todo mundo. Dando uma olhada na casa, o pistoleiro acha um patch dos 666ers. Comanche sugere arrancar a cabeça dos caras para levar junto com eles, mas o Gent discorda dessa ideia. O pistoleiro então diz que o correto a fazer é meter fogo no lugar e ralar peito dali. Na cena seguinte aparecem os três se afastando da casa, pegando fogo ali, explodindo ao fundo, e a gente pode ver que o Comanche tem alguma coisa na mão que parece, a princípio, um pedaço de pano. Mas aí a imagem chega mais perto e a gente pode ver que o que parecia ser um pedaço de pano é, na verdade, o couro cabeludo de um daqueles caras que eles mataram. Saindo de lá, eles vão para um lugar festejar. Nessa festa, regada muita bebida, droga e rapariga, um dos integrantes dos Victors, conhecido como Bob o Mendigo, entrega um papel para o pistoleiro dizendo que o clube está com as finanças mais ou menos. Porém, quando o pistoleiro está indo para um quarto com 3 garotas, o Bob tenta falar com ele dizendo que era importante pra caralho. Mas o pistoleiro ignora e entra no quarto com as meninas. Então o Bob senta na porta do quarto e fica esperando. Na cena seguinte nós vemos a garganta do Bob sendo cortada, mas não mostra quem foi que matou. A história joga a gente de volta lá para 1976, ou seja, 32 anos antes dos eventos contados no filme. A gente vê que o menino que viu a mãe sendo assassinada era ninguém menos que o Comanche em pessoa. Ele estava mexendo na sua bicicleta enquanto a sua mãe lavava um Mustang branco, e nesse momento o presidente do clube daquela época, Johnny, chega acompanhado de St. Louis e mais um integrante, o Ed Zero, para uma reunião com o integrante dos 666ers. E foi nessa reunião que começou a dar merda entre os dois clubes. Mas ainda não é explicado por quê.
Voltando aos dias atuais, o pistoleiro fica sabendo que os 666ers estão tentando levantar de novo a sua bandeira em Los Angeles. Quem está trazendo o clube de volta à ativa é um cara chamado Billy Wings, que gosta de usar um arpão para matar suas vítimas. E a mesma mulher que dá a notícia do retorno dos 666ers para o pistoleiro também diz a ele que o motivo da volta deles tem alguma coisa a ver lá com 1976, alguma coisa a ver com uma mulher Cherokee, que a gente já viu que era aquela mãe do Comanche. Como se isso não fosse suficiente, o pistoleiro descobre que um dos seus próprios integrantes ajudou o pessoal dos 666ers a se restabelecer. Essa informação ele obtém depois que um dos seus integrantes, apelidado de Dr. Cimento, consegue arrancar a informação do traidor à base de tortura. O pistoleiro faz questão de matar o cara pessoalmente. Ele combina de se encontrar com o Dr. Cimento num bar no dia seguinte às 3 da tarde. Porém, no horário e lugar combinado, o Dr. Cimento é encurralado por Billy Wings e a galera dos 666ers. Nessa hora a gente descobre que o Dr. Cimento também estava trabalhando para o Billy Wings e logo que a gente descobre isso, o Billy mata ele. Nesse meio tempo, Gent e mais 3 integrantes dos Victors vão para o inferninho, onde eles discutem a capacidade do pistoleiro de permanecer como presidente do clube. O Gent mata 2 integrantes e o que ele deixa viver, ele manda o cara encontrar com ele no mesmo bar que o Dr. Cimento foi assassinado pelos 666ers. O Comanche também tem seus próprios planos e ele segue com mais alguns integrantes de um outro motoclube até um bar onde ele encontra com um senhorzinho que é ninguém mais, ninguém menos que Dennis Hopper. Se você não se lembra do nome, talvez você se lembre de um filme que ele fez chamado Easy Riders Sem Destino, no qual ele interpreta o Billy. Ele diz que o bar está fechado e que não tem nenhum 666ers lá. O Comanche diz que ele precisa usar o banheiro, mas o velho insiste em dizer que o bar está fechado. O Comanche então começa a mijar no pé do velho e o velho puxa um 38 e aponta para a testa do Comanche. Aí ele faz um discurso dizendo que a Irmandade Motoclube é besteira, mas é interrompido quando o Comanche toma a arma da sua mão e encosta ele contra a parede, exigindo que ele leve o pessoal até os 666ers. Ele sai da garagem com uma Indian velha e aparentemente o Comanche reconhece a moto de quando ele era criança, porque ele pergunta pro velho há quanto tempo que ele tem aquela moto. E ele responde desde 1976. O velho segue por uma estrada tentando despistar os outros, mas o Comanche diz que conhece bem aquela região e acaba encontrando um homem caído, aparentemente acidentado e ferido. Ele pede para os outros esperarem ali, dizendo que ele vai tentar arrancar alguma informação do cara. Quando ele se afasta dos outros, aquele integrante que foi poupado pelo Gent mata todo mundo que estava acompanhando o Comanche. E daí ele apresenta oficialmente o velho, dizendo que aquele era o Ed Zero. Num flashback, nós vemos o Ed colocando o Comanche em cima da moto dele, que é essa Indian que aparece aí, na época em que o Comanche era só uma criança. Mais tarde na pista, o integrante dos Victors que matou os membros daquele outro clube que acompanhou o Comanche foi alcançado e morto por Billy Wings e o pessoal dos 666ers. O Ed encontra com o Gent saindo da casa da Luz Vermelha e diz que o pistoleiro gostaria de conversar com ele e com o Comanche, mas que ele deveria evitar as estradas principais, porque com 666ers por aí, isso tornava as estradas perigosas. O Gent respondeu que antes dessa conversa ele precisaria conversar com o pistoleiro sobre a mania que ele tem de ficar escondendo as coisas. E nisso o pistoleiro se encontra com a sua informante e entrega para ela um documento de 666 páginas e pega com ela um cogumelo alucinógeno. Vai pro meio do nada, come o cogumelo, fica chapadão e sonha com a mãe do Comanche, onde ela disse que sabia que ele manteria a promessa de manter alguma coisa salvo num cofre para o seu filho. Nisso ele tira do bolso aquela chave que ele tem o 666 gravado de um lado e o Bix gravado do outro. Ele volta para conversar com a sua informante e ela diz que havia lido o documento que ele deixou com ela. O documento parecia ser um diário que ele mesmo havia escrito, chamado A Rebelião contra Tudo o que Existe. Irritada, ela enfia a flecha na barriga do pistoleiro. E de volta no conjunto de casas onde a mãe do Comanche morava, nós conhecemos o Deuce, do 666ers, mas ainda não é o momento dele agir. Nesse meio tempo, Gent vai até o bar onde o Dr. Cimento havia sido morto e se encontra com o Comanche. Ele pergunta ao garoto por que ele não esperou para irem juntos conversar com o pistoleiro. O Comanche tenta se aproximar para explicar e acaba quebrando uma garrafa na cabeça do Gent. Gent se levanta e revida com um taco de bilhar e os dois começam a rolar no chão ali, trocando soco. É nessa hora que o pistoleiro chega no bar, mas ele não se incomoda com a briga, ele deixa arder.
Quando os dois se cansam, ele pede para a dona do bar deixar os três sozinhos, que eles precisam conversar. Ele diz que ninguém dos Victors deveria fazer negócios sem que ele aprovasse antes. O Gent se defende dizendo que ele havia dito expressamente para jamais ser perturbado enquanto estivesse transando. E que além disso o clube estava cheio de espiões e traidores. O pistoleiro diz que tudo está sob controle e diz que a hora de dar o troco aos 666ers estava chegando. Pediu que os dois encontrassem com ele às 6 da manhã na Rota 66. Naquela noite o pistoleiro leva o Comanche para conhecer uma mulher chamada Maria. Mal ele sabia que estava sendo levado para uma armadilha, onde Maria apontou uma arma para a cabeça dele e o pistoleiro tomou a sua arma e começou a perguntar quem ele era, qual a história dele, se ele sabia alguma coisa sobre uma chave e um cofre. Quando o Comanche negou, o pistoleiro perguntou a ele se ele conheceu uma mulher Cherokee e começou a dizer que há muitos anos atrás ele conheceu uma mulher indígena daquela tribo que conhecia o pessoal dos 666ers. Ele ainda disse que os caras estavam fabricando muita droga e ganhando muita grana naquela época e que essa mulher estava enganando os caras, escondendo a parte da grana. Quando eles descobriram, tacaram fogo nela. Contou ainda que ela tinha um filho, mas que ele não se lembrava de ter visto o garoto depois daquele dia. Então ele perguntou ao Comanche como ele poderia ter certeza de que ele era aquele moleque. Ele então leva o Comanche para o quarto do lado, onde eles estão com o Deuce, dos 666ers, amarrado numa cadeira. O personagem é interpretado pelo David Carradine, que você provavelmente deve se lembrar de ter visto no filme Kill Bill, ou os mais antigos vão lembrar dele com um seriado bem antigo chamado Kung Fu. Depois de uma breve conversa, o Deuce propõe ao pistoleiro que ele faria com que os 666ers deixasse ele e o Gent em paz, que em troca ele poderia dar ao Deuce o que ele sentisse que deveria dar. Ainda que o ponto-chave dessa proposta era que ele receberia de volta o dinheiro que a mãe do Comanche havia roubado dele, e em troca ele e o Gent poderiam morrer de velhice. Assim todo mundo ficaria feliz. Quando o pistoleiro fala sobre a chave, sobre a mãe do Comanche, o Deuce diz que não se lembra de nada disso. O Comanche então chega bem mais perto dele, senta numa cadeira próxima ao Deuce. Então o pistoleiro continua dizendo que a Cherokee era a mulher que foi queimada ainda viva no dia 4 de julho de 1976. Deuce segue dizendo que não se lembra de nada disso, que foi há muitos anos atrás. Então o pistoleiro pergunta se ele se lembra de ter queimado St. Louis algumas noites atrás, e ele continua afirmando que ele não se lembra. Ele provoca o pistoleiro perguntando se ele pode provar essas coisas que ele está dizendo. O pistoleiro pergunta se ele precisa provar, e Deuce responde dizendo que se ele não precisasse de prova, ele já estaria morto. O pistoleiro diz que ele só não morreu ainda porque ele queria ver se Comanche gostaria de cortar a cabeça dele. E o Comanche olha bem nos olhos do Deuce e responde que sim. Então ele tira um garrote de dentro do colete, mata o velho. Depois disso, no corpo do Deuce, eles acham outra chave daquele cofre que a mãe do Comanche havia feito uma cópia. O pistoleiro diz que estava querendo matar o Deuce junto com o Comanche há anos. E o Comanche diz que eles ainda tinham negócios inacabados com Billy Wings. A pedido do pistoleiro, Ed Zero vai até o prostíbulo onde o pessoal dos 666ers está e deixa uma cesta com a cabeça do Deuce. O legal dessa cena é que ele já está usando a jaqueta idêntica que ele usou em Easy Rider, como a gente pode ver nessa imagem aqui. O pessoal dos 666ers segue Ed Zero pela estrada até que a moto dele aparentemente dá problema e para no meio da pista. Ele pega algumas ferramentas no sidecar e fala para os caras irem embora, mas eles não estão muito afim de seguir a sugestão. Billy Wings desce da moto com um arpão em mãos e se aproxima do seu pessoal. Ele diz que o pistoleiro está chegando e que ele precisa do cara vivo. Então ele dispara o seu arpão atingindo Ed pelas costas. Quando ele se vira para falar com o seu pessoal de novo, atrás da galera está o pistoleiro, o Comanche e o Gent. O Gent se levanta da sua moto e consegue atingir 6 deles com seu revólver, incluindo Billy Wings, que é o único que não foi atingido mortalmente. Antes de continuar essa história, eu vou só dar um recado rápido aqui para vocês. O Motorhead Motoclube foi convidado pelo Sinistro Motoclube de Araras para fazer uma campanha de arrecadação de leite. Todo o leite arrecadado vai ser doado tanto para a hospedaria Emaús quanto para o projeto Despertar, ambas as instituições aqui da cidade de Rio Claro. Quem tiver interesse em fazer sua doação, os pontos de arrecadação são Lanchonete Velho Gaúcho na Rua 8, 2185, entre avenidas 22 e 24, próximo ao Mercado Covabra, no bairro Santana.
Outras histórias: Sebo de Beteria, na Rua 6, 1237, entre as avenidas 2 e 4 no centro. Sede do Sinistro Motoclube em Araras, na Rua das Rosas 451, no bairro Jardim Sobradinho. Quem for de fora da cidade e quiser ajudar, pode mandar um pix de qualquer valor acima de R$5 utilizando o e-mail motorheadmg@yahoo.com.br como chave. E atenção, vai ter sorteio de brinde para as pessoas que fizerem sua doação. Quem deixar o seu leite nos locais indicados, basta deixar o nome completo e o celular com a pessoa para quem você entrega o leite. Se a doação for via Pix, o nome e celular devem ser enviados por WhatsApp para o número 19998424286. O sorteio dos brindes vai ser no dia 11 de fevereiro, lá na lanchonete do Velho Gaúcho. Caso haja alguma dúvida, pode entrar em contato por esse mesmo número de WhatsApp que a gente tenta responder com a maior brevidade possível, beleza? Vamos terminar o filme aqui então rapidão. O pistoleiro se aproxima do Billy Winks e o Billy Winks tenta puxar um revólver da sua mão. Mas antes que ele consiga apontar a arma para o pistoleiro, o Comanche atinge com uma flecha disparada de uma besta. Ele recarrega a besta e dispara uma segunda flecha, dessa vez no tanque da moto do Billy. E aí o combustível começa a vazar e encharcar a roupa do Billy, que está caído no chão ainda vivo. O pistoleiro se aproxima e atira na bingola do cara. Enquanto o Billy está lá estrebuchando no chão, o pistoleiro corta a garganta dele do mesmo jeito que fizeram com a Cherokee, com o St. Louis e com o Bob Mendigo. Enquanto ele está lá se afogando no seu próprio sangue, o pistoleiro ateia fogo no combustível que está de toda a sua volta. Depois disso, o pistoleiro e o Gent levam Comanche até onde St. Louis foi enterrado. O pistoleiro pede que Gent entregue a ele as chaves enquanto ele dá uma pá pro Comanche e diz a ele que cave próximo a uma flor de cacto que está perto do local onde St. Louis está enterrado. Quando ele começa a cavar, nós vemos que a informante do pistoleiro vai com um Mustang branco até o local onde a treta entre os Victors e os 666ers havia ocorrido, e lá nós vemos que Ed ainda está vivo. Sabendo que o Billy era o tipo de cara que atirava pelas costas, o Ed encheu a sua jaqueta de proteção. Enquanto o Comanche está lá desenterrando o cofre que pertencia à sua mãe, Gent começa a discutir com o pistoleiro a respeito do conteúdo da caixa e, na verdade, ele queria saber se era dinheiro e, se fosse, qual seria a parte dele por ter ajudado a proteger esse segredo por mais de 30 anos. O pistoleiro responde simplesmente dizendo que não era da conta deles o conteúdo daquele cofre. E essa discussão acaba tomando outro rumo. Onde foi parar a grana que o Bob Mendigo tinha guardado? Quando o pistoleiro perguntou isso, o Gent ficou puto das calças e apontou uma arma para a cara dele. O Comanche, por sua vez, usa 3 chaves para abrir o cofre da sua mãe. A do pistoleiro, a do Deuce e uma que ele guardava na sua própria bota esse tempo todo. Quando ele volta para perto dos dois, ele vê a discussão entre Gent e o pistoleiro terminar com um tiro no chão. O filme acaba com cada um indo para um lado, e sem que a gente saiba o que tem dentro da caixa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse for o caso, não se esqueça de azular o joinha e se inscrever no canal. Se curtiu o resumo do filme, então ative as notificações para ser avisado sempre que um novo resumo for postado aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!